Muito bom dia, né? Estamos gravando mais um Berlincast, né? Um novo episódio, então, com uma convidada que foi citada em todos os episódios anteriores, né? Então, pensei, puxa, quem será a próxima pessoa a gente convidar, né? Então, seja bem-vindo ao Berlincast, né? Um podcast que foi criado para quem tem sede de conhecimento e entender mais o que tem por trás de uma empresa de engenharia ambiental, como são os métodos, como são a gestão e o que fez a gente alcançar os nossos resultados que a gente teve também nessa evolução. E a Alice começou como colega, agora já é como amiga, então ela percorreu toda a trajetória da Berlin nesse processo, né? Então, Alice, palestrante, doutora em administração, mas vou deixar que ela se apresente também. Alice, seja muito bem-vinda. Obrigada, Berlim. Obrigada pelo convite. E aí, pessoal, eu sou Alice Castro, eu sou doutora em administração, me intitulo hoje professora de líderes. Estudo bastante sobre gestão, mais de 20 anos trabalhando nessa área, sou especialista no modelo de excelência da gestão. E ultimamente tenho trabalhado muito sobre comportamento humano, gestão de pessoas, a liderança raiz e a liderança para próximo nível, né? Então teremos uma especialista nisso para falar sobre liderança, né? E eu sempre gosto de falar quando a pessoa vem no Berlincast, aonde eu conheci essa pessoa. Então foi lá por 2020, daí eu estava conversando com o Tavo, que teve no primeiro episódio. E daí eu falei, Tavo, estou enfrentando umas dificuldades assim, assado. Ele falou, Ademir, converse com essa pessoa. E eu sempre fui muito, pensei, cara, vou primeiro conhecer essa pessoa antes de conversar com ela. E pesquisei, a Alice foi dar uma palestra no CRC, o Conselho de Contabilidade na época, né? Então, o que aconteceu? E eu fui lá ver uma palestra dentro do Conselho de Contabilidade para ver o que a Alice estava falando, né? Então, Alice, conte um pouco mais da tua trajetória, da tua história, fique à vontade. Bom, eu sou do interior de São Paulo e eu estou em Floripa há 20 anos e vim para cá para fazer faculdade de administração. E cheguei com R$600 em Florianópolis, gente. Essa era a minha vida. Eu tinha dinheiro para pagar aluguel um mês e comer se desse sorte. E sempre fui muito otimista, assim. E, enfim, me joguei, né? Vim com 17 anos, bora fazer faculdade, viver a vida. E com 2 dias de Floripa eu já arrumei meu primeiro emprego aqui. Que em São Paulo eu tinha já um técnico em administração. Então eu já reforço isso, gente. Não importa o que você for fazer na vida, estude. Só estuda. Primeira dica, né? Já. Primeira dica. Na minha vida isso foi assim, e continua sendo. A gente se move na direção daquilo que a gente estuda. Com 14 anos eu entrei no técnico em administração, né? Fiz o técnico já, trabalhei lá, trabalhei em indústria, trabalhei em comércio. E aí com 17 vim pra cá, em 2 dias já tava, né? Consegui uma bolsa na faculdade pra trabalhar na reitoria, mas já tava empregada, já tinha garantido pelo menos a comidinha e o aluguel dos próximos meses. E aí pude usar os 600 que eu tinha pra mobiliar minha primeira kitnet. E dali foi de estágio em estágio até eu chegar no meu primeiro emprego, CLT, que foi na ONG que tinha como missão disseminar o modelo de excelência. Então foi meu primeiro emprego registrado no movimento catarinense pela excelência. Ali eu fiquei por 6 anos, entrei como secretária, então desde fazer ata e fila de cartório, aquela coisa maravilhosa, e aí fui para a organização de eventos corporativos, que a gente fazia para disseminar o modelo, e terminei minha carreira lá com 6 anos de empresa como gerente do prêmio. Então eu formava os instrutores, formava os avaliadores, formava as candidatas e ainda coordenava a entrega do prêmio. E aí eu comecei a gostar da parte da formação. Então a gestão era muito bacana, mas eu gostava da sala de aula, e era em company, então aqueles alunos todos prestando atenção, querendo aprender sobre gestão. E aí eu decidi seguir a carreira acadêmica, era um sonho antigo meu de ser professora, e eu fiz ao mesmo tempo ali, mestrado, trabalhando. Quase enlouqueci, mas aí fui estudar sobre não enlouquecer, gestão do tempo. Como não enlouquecer, gestão do tempo. E então foi me ajudando, isso lá em 2009. Aí concluí o mestrado e entendi que era isso que eu queria fazer. Eu quero ser professora de empresas e de jovens. E aí entrei na carreira acadêmica, então fui professora, né, dentro da universidade, trabalhei no UDESC, no SENAC, na Faculdade de Energia e outras.
E aí, nessa carreira de professora, eu comecei os próprios alunos, e dentro das organizações também, a me convidarem para conduzir o processo. Então, que legal esse tema, mas você não pode fazer para mim? Que legal isso aqui, você não quer me ajudar? E aí a consultoria foi vindo, né, como uma parceria, assim, Eu encaro a consultoria como uma professora particular, né? Você tá ali, você executa junto, mas você tá mais ensinando a pessoa a fazer. Eu sempre tive essa postura do, cara, você não vai me ter para sempre, porque eu não quero estar aqui para sempre, eu sou tua funcionária e você também não quer que seja uma... é até um erro das consultorias que eu vejo, que elas querem que seja indispensável a presença da consultoria lá. Não é, né, gente? Daí minha consultoria. Então eu sempre tive essa postura. E aí começou então em 2009 essa nova carreira, digamos assim, da Alice. E foi até 2019. Então foram 10 anos professora, né? Eu brincava que eu era igual a Batman. De dia eu ganhava dinheiro e à noite eu salvava o mundo. Modesta. Por quê? Porque a consultoria e o curso em Compre dava muito mais grana, mas à noite a sala de aula é aquela questão das futuras gerações, de ajudar, né? Você vê aquele jovenzinho entrando na primeira fase, se formando, com um emprego bacana, ou empreendendo. Então a sala de aula pra mim tem esse brilho de... É gratificante também, né? Isso. E a transformação mesmo, você vê a pessoa chegando, mirim, júnior ali, né? Todo atrapalhado, sabe nem falar direito. E se transformando num adulto, num profissional. Então, eu tive a honra de formar várias turmas, né, nas universidades. E eu dava aula na primeira fase, com Teoria Geral de Administração, que é uma disciplina que a galera faz essa cara, né? Assim. Teórica, né? É teórica, mas comigo não era um auê. Mas enfim, primeira fase e depois lá na última. Então eu trabalhava com gestão de projetos, gestão de consultoria e planejamento estratégico. Então eram as fases mais avançadas da administração. Então foi muito legal, foi 10 anos assim, vida louca, trabalhando pra caramba, mas muito satisfatório. Tinha aprendizados também enormes, né? Então já fiz... Esses dias eu tava contando, fiz mais de 450 planejamentos estratégicos. Inclusive o da Perlinha Ambiental. Inclusive o da Perlinha. E da Codirect. E da Sigmativa. Todo mundo já passou por aqui, já passou nas minhas mãos de alguma forma, né? Podia ajudar. E aí em 2019 começou um comichãozinho de trabalho e agora? O que vamos fazer? Quero mais. E aí eu decidi ir pro digital, com muita influência do Tafo também, né, e do Evandro. E mais que o digital, eu queria equipe. Eu quero gente para trabalhar comigo e bora crescer esse negócio. Então eu fiquei 10 anos, né, by myself. Eu sozinha, né? Eu comigo mesmo. E tinha sócios no negócio, mas os projetos era só... Eu trabalhava sozinha. E aí em 2019, então, eu resolvi ampliar e aí abri a PDE, Performance de Excelência, e comecei a focar em formar sucessores. E o formar sucessores virou um negócio. E aí eu abri um curso para consultores empresariais. E aí veio a pandemia, 2020, então eu tomei essa decisão no final de 2019, estava estruturando, veio a pandemia, ok, só virei a chavinha, vamos pro digital. E deu tudo certo, fiz lançamento, ganhei plaquinha de 6 em 7, aquela coisa toda linda. E deu muito bom, mas eu comecei a perceber que eu estava muito mais voltada para a venda, né, dos produtos do que para o que eu queria, que era a execução, a entrega, a gerência e a sala de aula. Então eu recebi um convite, uma oportunidade de gerenciar um time e ao mesmo tempo eu identifiquei dentro dos meus grupos de sucessores pessoas que poderiam assumir os produtos que eu tinha criado. Então eu vendi a empresa, então passei por essa experiência também de... Passou por todas as etapas, de zero, só você... Criando empresa, criando time, formando, escalando e vendeu. Então eu vendi a empresa de cursos para consultores, né, e abri uma outra para continuar no treinamento, porque a sala de aula... Ela vendeu, mas ela queria continuar, entendeu? Ela conseguiu ficar talvez 2 meses sem uma empresa, né? Talvez. A gente é empresário, não dá, né? Tá dentro do... Vou tirar um ano sabático. Uma semana depois, tem uma nova ideia para fazer aqui. Nossa! Tipo isso. Mas enfim, daí que a sala de aula segue sendo, né, uma missão. Aliás, esses dias descobri que tem um termo, tipo, missão de alma.
São aquelas coisas que você faz, que é tão natural pra você, sabe? Você faria sem receber nada por isso e me instiga. Então eu entendo que a sala de aula pra mim é essa mesmo. Sala de aula, palestra, enfim, microfone. Mas eu percebo isso também, porque o que acontece? Esse projeto que a gente tem do podcast da Berlim, ele é de novembro de 2021. Então, o que é? É um projeto que eu não consegui executar quando eu tive a ideia. Mas pode ver, é uma ideia tão forte, que se perpetuou até que a gente executasse. Então, e várias vezes eu me peguei, tá, será que eu vou colocar foco nesse projeto? Falei, cara, esse projeto eu faria de graça no sábado de manhã. Deve ser, é esse. Ficou claro, né? E, Alice, eu quero que você conte um pouco também como você conheceu a Berlim Ambiental, como que é... Pode falar, pode ser bem sincera, o primeiro encontro do planejamento estratégico da Berlim Ambiental, como é que foi a sucessão depois, né? Diga um pouco como é que foi essa trajetória nesse match que teve com a Berlim Ambiental. Eu sempre gosto de conhecer as histórias e os contextos antes de começar qualquer trabalho. E eu vejo que a Berlim, o que mais me chamou a atenção no início, foi a ideia de profissionalização, que mesmo sem você conseguir alcançar naquele momento, porque você estava montando o time, você já tinha uma clareza do que você queria. Em termos de, tipo isso aqui que você está vivendo hoje, você já estava enxergando aquilo dentro do seu coração, da sua visualização. E isso me chamou a atenção porque muitas vezes as pessoas elas chegam uns degrauzinhos abaixo pra mim, tipo um pouco mais perdidas, assim, sabe? Mais desesperadas no sentido de, meu Deus, eu não sei nem o que eu quero. Então me chamou a atenção que você estava muito mais buscando como, mas o que já estava nítido. E eu sei que você também consome muito conteúdo, você lê, estuda, então eu acho já fui bulinado pelos meus livros de cores aqui. Elogiado. Elogiado. Não, elogiado. Então, assim, o que eu vi? Eu vi um Ademir com muita sede de construção, de como é que eu construo, buscando uma ajuda específica. Então, você não estava assim, dê a sua opinião sobre a minha vida. Não, você fala, eu quero um planejamento. Então, esse direcionamento, ele traz velocidade. Tem um livro muito bom que eu gostaria de citar, porque... À vontade. Depois a gente coloca nos patrocinados lá do podcast, lá nos patrocínios. É um livro do Stephen Covey, que chama Resultados Previsíveis em Tempos Imprevisíveis. E aí ele fala sobre as 4 disciplinas da execução, que é um outro livro dele também, mas que ele apresenta ali rapidamente. E um dos momentos, quais são as características de como você conseguir um resultado previsível, né, estruturado, dentro de um caos. Do caos, ou de um rolê completamente aleatório que chega, cai nada. E ele fala que uma das coisas, uma das características, é você se mover na velocidade da confiança. Qual é a velocidade da confiança? Quando você tem um time fechado contigo, valores batem, treinamento tá ok, a galera sabe o que tá fazendo e confia na liderança. E essa liderança está confiante no que quer. A palavra confiança, seja entre pessoas ou entre você e a sua ideia, ela te dá uma velocidade, porque a sua tomada de decisão, ela é mais assertiva, porque vem lá do seu... Dá uma convicção maior, né? E a pessoa sente que tu não estás confiante, dependendo. Se tu fala a tua ideia, tu fala, mas vamos talvez, porque... Ou se tu fala, não, é esta a ideia, isso vai dar certo, porque eu vou fazer assim, assim, assado, conto com você. A pessoa, tamo junto, vamos lá, é nós, né? Então percebe isso também. E a Alice é muito, né, muito delicada. Eu lembro do nosso primeiro encontro do planejamento estratégico. O que eu percebi? Nós éramos uma empresa com muita energia, onde é que todo mundo fazia um pouco de coisa. Daí ela chegou e perguntou assim, tá, qual é o teu nome? Daí a pessoa falava, meu nome é Alice, eu faço a questão do marketing, mas trabalho no ADM e ajudo de vez em quando não sei o quê. Meu nome é Pedro, eu trabalho fazendo projeto, mas eu ajudo na contratação, mas eu ajudo às vezes no financeiro. Não sei. Então, assim, nem precisou terminar a primeira reunião, eu já entendi qual era o nosso erro. Né? Então, o que acontece? Todo mundo fazia de tudo um pouco, né? Então, daí, primeira coisa, ele falou, vamos dar uma olhada no organograma de novo. Ademir, pensei, puxa, eu já entendi, já sabia onde é que ela queria chegar, né? Mas
como é a importância de ter um apoio externo para isso, né? Então, para mim, ou até mesmo para a equipe inteira, era super normal isso. Cada um fazer um pouco, não, agora eu tô com tempo, então vou ajudar o Ademir nisso aqui. E só no primeiro encontro, com uma pergunta muito simples, né? Então, tu já identificou um problema que estava trancando o crescimento da Berlim. Eu falei, tá, pessoal, vamos melhorar um pouco mais isso aqui, né? Então, no primeiro encontro do nosso planejamento estratégico, eu lembro que foi muito claro isso. Uma pergunta mudou todo o organograma da empresa. Então, ficou mais claro essa questão de ter a função, ter a caixa, ter o responsável por isso, né? Então, eu queria que comentassem um pouco mais sobre a questão de pessoas, como você vê o correto das empresas fazerem essa questão de gestão de pessoas, de dar feedback, uma liderança mais forte, assim, quais são os principais pontos que você vê que, cara, isso tem que ter numa empresa para que dê match, decola? Sim. Você comentou aqui com uma pergunta, você já entendeu o que eu queria dizer. Então, essa é a minha resposta para você. Fazer mais perguntas, escutar mais e falar menos. Muitas vezes as lideranças, elas querem dar palestrinha, né? Então, eu já vou explicar por que é importante tomar água. Eu fico, você tem que tomar X litros de... Nem sei mais quantos litros agora que tem que tomar, né? Dizem que é 3, 4, sei lá quanto. E aí, eu fico... Às vezes, eu conduzir uma pergunta para a pessoa, né? Fazer com que ela pense e decida por ela. E essa decisão, lembra da confiança, né? A entonação, o jeito que eu me comporto, o exemplo que eu dou como liderança, a pessoa vai, entende? Entender e caminhar. Não entendeu, não caminhou, aí é o momento do feedback. E o feedback também sempre começando ouvindo, né? Então, Ademir, eu reparei que você não toma muita água. É verdade ou eu não tô vendo você tomando água? Antes de tu acusar a pessoa que ela não toma água? Eu reparei, é uma evidência. Então, todo feedback ele tem que começar com uma evidência. Você não pode chegar e falar assim, eu acho, ou me disseram, ou me dizer. Então, papel de líder, gente, você tem que saber o que você tá falando. Tô achando que essa sala tá muito quente. Não, tem que perguntar pra pessoa ligar o ar-condicionado. Pode ser. Mas essa é evidência. Olha, e aí tem uma outra coisa também que a gente aprende na psicologia. Aí uma coisa que eu falei, entre uma coisa e outra, entre mestrado e doutorado, eu fiz uma pós em filosofia. Que é justamente para aprender a fazer pergunta boa. Puxa, tá aí, né? Já descobrimos de onde veio o negócio. Filosofia, eu sempre fui curiosa, mas agora eu sou uma curiosa com repertório para boas perguntas. Então, essa questão da pergunta. Olha, eu tô reparando isso, uma evidência. O que aconteceu aqui? Ou, por que essa foi a condução? O que você queria quando você fez isso? Qual era a tua intenção? Porque daí você dá para a pessoa, primeiro, a chance dela se explicar antes de sair se acusando. Eu tenho uma pergunta antes. E o feedback, na hora ou no momento reservado depois? O que você recomenda? Aí depende, né? Depende do que for. O pessoal da meio acadêmico, né, cara? Depende. Aí depende. Então, contextualize, né? É uma pergunta, né? Porque justifique sua resposta. Porque às vezes a pessoa, acontece um erro na empresa, a pessoa tá aqui assim, ela quer ir no pescoço da pessoa. Então... Precisa. A resposta para o feedback, o tempo certo, é o que se chama tempo oportuno. O que é oportuno? De oportunidade. Então, que oportunidade que você vai aproveitar para dar um feedback? Então, se você por exemplo, aconteceu um problema e você precisa resolver aquele problema na hora, e se a pessoa continuar com aquele comportamento, o problema vai crescer. Aí não dá para ficar esperando. Daí é na hora. Aí é a oportunidade. É oportuno, assim, se eu não falo agora, isso vai piorar. E a pessoa ela não está com a conduta correta, e se ela não melhorar a conduta, vai dar ruim, vai dar pior do que já está dando. E essa é a oportunidade. O que a gente precisa saber? O como. Então, o tempo, ele depende do problema. Então, essa é uma questão que já foi, já passou, e agora eu estou com outras questões, e isso pode esperar, eu faço na oportunidade que eu tiver com a pessoa de, olha, aquele problema lá, tarará. Se está no calor do momento e eu preciso do ajuste agora, a oportunidade tem que ser agora. O como é que vai determinar se foi bom ou ruim. Porque eu posso estar pé da vida, na frente de todo mundo, e o problema está crescendo, o como não vai ser na frente de todo mundo. Entende? Fulaninho, vamos ali que eu preciso conversar com você. Só vamos ali, a pessoa já vai... Ai, me ferrei. Por favor, vem aqui, vamos conversar na minha sala. Isso, entende? Então, assim, o que você está passando de mensagem até corporal com isso?
esse comportamento inadequado não pode continuar assim. Só o vamos pra minha sala, a pessoa já vai na exame de consciência, né? Ferrou! Ou já sabe o que fez, né? Já sabe. Exato. A gente espera que já saiba, né? Mas mesmo assim, você tá... Aí até sugestão. Se você tá naquele grau... tenta classificar sua raiva de 0 a 10. Tá em 11. Aí... Vai no banheiro, lava o rosto, respira, toma uma aguinha, toma um cafezinho, chama pra sala. Não precisa, daqui a 3 dias eu converso porque eu não tô bom. Talvez o problema não possa durar 3 dias sem correção. Então, essa questão da oportunidade, ela vai depender também do seu autocontrole. Eu, por exemplo, eu medito, faço terapia há 10 anos, né? Eu tenho um nível bom de controle emocional. Então, eu consigo, tipo, eu tô, sabe, teatro. Fulana. Plena. Claro. Modo sábia. Mas você sabe que, como eu tenho uma tendência a ser muito fofinha, se o negócio tá ruim, eu prefiro dar feedback quando eu tô brava. Porque daí a pessoa realmente entender que o negócio Porque senão a minha tendência é sempre dar uma amenizada, entendeu? Então, assim, não, eu tenho que falar agora, porque agora tá vindo. E eu não sou grossa, etc. Mas eu dou aquela firmeza, aquela confiança de que, cara, tá muito ruim. Então, independente se é na hora que aconteceu o lance ou depois, qual a oportunidade que você entende que precisa falar, o feedback precisa ser individual, direcionado pra pessoa. Então chama todo mundo, porque uma pessoa errou. Tem gente aqui que ainda não entendeu. Gente, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Só não. Pensou em fazer? Não. Nada coletivo. Coletivo é elogio. Vamos comemorar junto, vamos celebrar, uhul. Aí você diz, eu queria destacar o trabalho da Kézia. Isso sim. Agora, gente, vai puxar, se é um erro de um indivíduo, esse indivíduo tem que saber. Porque você vai conduzir dessa outra forma, você vai perguntar, o que você queria? Por que você começou? Aí já volta no outro ponto que eu gosto sempre de falar, que normalmente um erro, né, é uma teoria da gestão da qualidade, que é do queijo suíço. Né? Nunca é um buraquinho só. Se você pegar um queijo suíço e fatiar ele, para você depois conseguir alinhar os buraquinhos dele, você vai ter que botar todas as fatias milimetricamente para acontecer. Então, um furo no processo é uma fatia que foi alinhada com várias outras. Então, se você chega com os 4 patos em cima do peito do colaborador porque ele cometeu um erro, provavelmente esse erro tem várias camadas e alguma camada chega em você, chega no outro, chega no cliente, muitas vezes chega no processo, no sistema. Então, a gente dá um feedback agressivo, violento, pra gente, né, usar o termo, ele não é produtivo, porque você não gera resultado nenhum. Não, tu vai culpar a pessoa, aí a pessoa vai ficar lá se sentindo, né, a mosca do cocô do cavalo do bandido, não vai saber... Vai estragar a semana da pessoa, não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, e ela vai te culpar por ter sido grosseiro com ela, então já arranha o relacionamento mais ainda. E às vezes o problema, a pessoa fez o que ela pôde com o que ela tinha e você no lugar dela faria igual, se você soubesse o contexto. Então por isso que perguntar é bom. Você fala, o que aconteceu aqui? Não, perfeito. Até aqui na Brelinha a gente adotou 2 métodos de feedback. Então o que é? Coisas menores, porque às vezes também não pode ficar parando a pessoa a todo momento para dar um ponto sobre aquilo. Né? Então a gente tem 1 hora por mês que a gente para e conversa 1 a 1, sem escudo, sem espada, sem nada, sem armadura. Então, queria conversar contigo sobre A, B, C e D. Então, são pequenos pontos de ajustes que eu vejo que é um erro comum nas empresas não ter 1 hora para lavar roupa suja. Então, a gente tem 1 hora para lavar roupa suja. Então, naquele momento, a gente vai lá e conversa sobre tudo que tem que conversar. Então, a Alice fez uma coisa para mim que eu não gostei. Cara, eu pontuei aqui, Alice, queria conversar, que teve uma situação que se repetiu várias vezes durante o mês, eu gostaria que isso não acontecesse mais. Daí tu pode falar, Ademir, mas eu nunca vi problema nenhum. Falei, você não viu, mas eu estou vendo, estou lhe falando. E também temos o feedback marca, que é na hora, né? Na hora, aconteceu tal coisa, vem cá, vamos conversar sobre isso. E eu acho muito interessante que poucas pessoas falam sobre o feedback, que se visualiza muito o feedback do gestor para o colaborador. Mas o feedback tem que ser retroativo. Então, às vezes eu avalio às vezes que é mais importante do colaborador para o gestor do que do gestor para o colaborador. Porque o do gestor para o colaborador, ele está direcionando o caminho que a pessoa tem que seguir. E o do colaborador para o gestor, geralmente é um feedback que o gestor não está vendo.
Então é muito certeiro. Fala assim, olha, talvez você não está vendo isso aqui, isso aqui. Você pensa, puxa vida, é verdade. Porque ela está olhando de um outro modo a mesma coisa, né? Então, a gente implementou esses dois modelos e dá muito certo. Dá muito certo. Então, porque às vezes tu não sabe a hora de conversar com a pessoa sobre um feedback. Não é uma coisa tão fácil. Muita gente fala sobre ela, mas fazer o feedback, falar o feedback, dá um murmurinho na barriga, dá umas borboletas na barriga, e será que eu falo ou será que eu não falo? Né? Então, no começo, eu percebi que a gente tinha muitos erros de não fazer. Então, tira o pé e faz devagar, né? E que é o melhor caminho. Então, sempre discutindo não o culpado, mas a situação. E que essa situação não volte a acontecer, sabe? Então, isso que eu vejo como primordial. E Alice, eu queria que tu contasse um pouco mais, porque todas as vezes que você foi citado aqui foi sobre planejamento estratégico, né? Então, eu quero que você fale tudo sobre planejamento estratégico. O que dá certo, o que dá errado, o que não fazer, o que você viu que realmente as coisas que mais funcionam ou que não funcionam, ou o que é ladainha de Instagram, o que realmente é verdade. Abra seu coração sobre planejamento estratégico. Eu até falei da questão de liderança, porque eu vejo que a estratégia, mais do que o planejamento, a gestão estratégica tem que estar no dia a dia da liderança. É tarefa, é missão, é descrição de função de líder, é planejar e executar, né? Eu tive pesquisando muito sobre qual é o verdadeiro papel de um dono de uma empresa, né? E a resposta mais legal que eu achei, você pode ter a sua resposta também, é fazer cumprir o planejamento estratégico. Então, a principal função do dono da empresa é que o planejamento estratégico seja cumprido. Com certeza, isso é uma responsabilidade de liderança dele, né? Mas essa foi uma das melhores explicações que eu tive. Então, porque pensar, eu preciso vender, eu preciso entregar? Não, tu precisa fazer que o planejamento estratégico seja cumprido. Eu gosto muito dessa definição. Eu adicionaria, fazer o planejamento e fazer cumprir. É? Porque às vezes a pessoa não tem o planejamento, daí, né? Nem tem, né? Enfim, então, o que eu vejo? Estratégia, o conceito de estratégia é tudo aquilo que impacta a empresa como um todo e o futuro. Então, tudo que... Tá vendo? Tu traz uma pessoa que dá aula, né? Ela dá aula no podcast, entendeu? Ela dá aula no podcast. Mas eu sou professora. Estratégia. Eu brinco muito isso aqui, né, Maria? Não, porque estratégia, né? Então, mas por que eu trago isso? Você falou, o líder da empresa tem que fazer o estratégico. Porque é isso, impacta tudo. Qualquer movimento que você fizer, Ademir, vai pegar a empresa inteira. Não tem, não, mas é só no comercial. Foi você que fez. Você tinha que ter olhado tudo. Não tem desculpa. Sua responsabilidade. Não tem desculpa. O cara do comercial pode pensar só no comercial. Tu não pode. Perfeito. Então, o planejamento estratégico é você planejar esse todo. E não é só um todo para hoje, é um todo para frente. Olhando, falar tudo sobre planejamento. Resumindo, olhar o todo. Então, matriz SWOT, levantamento, forças de porte, são várias ferramentas para quê? Para que a gente consiga olhar o todo. O máximo de detalhe possível. Quanto mais informação, mais tomada de decisão fundamentada. E olhar para frente. E aí o para frente é buscar tendência, é estar em feira, é conversar com gente, é participar de tudo quanto é curso que você puder, ler pra caramba, porque você tem que... tá sempre um passo no amanhã, né? Pra fazer um bom planejamento estratégico. E esse amanhã também, ele tem que estar casado à história da confiança que eu comecei falando, as suas convicções, as suas ambições. Então não adianta, a tendência é todo mundo ir pro digital e etc. Mas, cara, as madeireiras que eu atendo não vão estar em 5 anos no digital nesse nível. Então, tem gente nascendo mais digital, eu preciso estar ali, eu quero, ok. Mas tem uma galera que se eu não botar o pezinho na lama e for lá visitar, não vem. Então, eu acho muito importante, você falou do modinha de internet, né, de Instagram, etc. Porque às vezes eu vejo isso, é um erro muito comum dos empresários e empresárias. Eu imito o planejamento do outro. Existe isso? Não pega um aqui, eu tenho um pronto pra você aqui. Porque a pessoa vai falar assim, 5 dicas, Gente, legal, é bom a gente estar conectado, mas isso bate no teu coração? Você tem confiança de que é isso mesmo que você tem que fazer? Então, eu vejo que a empresa é a cara do dono, né? Então, você conseguir olhar para o planejamento e falar, isso aqui é a minha cara.
Eu me vejo fazendo isso. E aí você chega pra equipe e ninguém discute, porque a pessoa fala assim, meu, isso é a nossa cara mesmo, vamos lá. Então eu vejo que um bom planejamento é aquele que tem fundamento, você também não tá fazendo uma coisa que é a tua cara, mas que ninguém vai comprar, né? Então você tem que ter uma base, mas ao mesmo tempo isso reflete quem você é. Então é um tipo de identidade, o planejamento é a identidade da empresa. Então quando eu olho um roadmap da Berlim, por exemplo, eu falo que esse aqui é o Ademir, porque o cara chegou no dia 1, já querendo ser, já com comportamento de gente grande, sendo pequeno. Então ele tem que crescer para ser coerente com a identidade que ele já se identifica como grande, e o planejamento é o como. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem. E aí não tem consultoria de alto nível que vai ajudar a pessoa. Porque, cara, se tu não sabe quem você é ou quem você quer ser, qualquer coisa te serve. Aí você vai pegar um copia-cola de outro, ou você não vai sair do lugar, enfim. Então, ou tu faz uma coisa e tu não consegue executar muito bem, porque aquilo não faz sentido pra ti. A gente vai procrastinar tudo que a gente não gosta. Ó, frase de efeito, não vi se ó. Ser humano só faz o que quer. No frigir dos ovos, você faz o que você quer. Ah, eu quero isso. Ah, Alice, imagina. Eu faço um monte de coisa que eu não quero, mas tu quer a consequência disso. Né? Tu quer o resultado então, você quer. Então você vai querer fazer aquilo porque o resultado te apetece. Agora, se tu não entende o pra quê, aquele resultado não te bate forte no coração, você vai procrastinar, você vai deixar. E aí uma hora, ou perde, ninguém te cobre, não acontece, ou dá ruim, né? E aí a pessoa abandona. Então eu vejo que não é a ferramenta do planejamento que faz a diferença. É o ser humano ter clareza do que ele quer, e as ferramentas vão te ajudar nessas respostas. Boas perguntas conduzem a boas respostas. E aí você faz o plano, que daí, gente, não tem segredo, né? Quem vai fazer, onde vai fazer, como vai fazer, o 5W2H, quem não conhece, pesquise e viva. E é isso. Perfeito. Eu concordo muito com essa questão do planejamento estratégico, né? Porque tu pensa só, tu tem que fazer algo que faz sentido para você, né? Porque você não vai executar uma coisa que você não quer, não fecha, não fecha, né? E daí o que acontece? Tu vê a grama do vizinho e fala assim, eu quero fazer igual a Berlim Ambiental. Só que daí tu vai ver, não é a mesma cultura, não é o mesmo segmento, não é a mesma coisa e assim por diante, todas essas questões vão andando, né? E não vejo problema na questão de... agora lembrei o ponto que eu queria comentar. A evolução do planejamento estratégico. A gente participou de uma auditoria faz um mês aí, e eu abri o planejamento estratégico da Berlim de 2018. Meu Deus, que horror. Que horror aquilo lá. Mas por quê? Porque eu tô vendo comparado com 2023 e 2024. Então, se eu for ver... Então, o que é? Comece. Né? Eu não sei exatamente a ferramenta... como falou, é só ferramenta. Né? A ferramenta ela vai te dar um norte sobre isso. Mas o planejamento estratégico é basicamente onde você está, onde você quer chegar. E se você não consegue fazer um horizonte longo, faça de um ano. Faça do ano primeiro, né? Então, faça do ano e do ano que vem. Já é uma coisa absurdamente grande isso. E daí eu vi a evolução do planejamento estratégico. Então, poxa, se eu pegar... é de chorar a planilha, se eu abrir o planejamento estratégico de 2018. Mas para aquele ano, naquela estrutura fazer sentido. Então, 2018 foi 2019 foi outro, 2020. Sei, poxa, preciso de uma pessoa um pouco mais... Eu vi que aquilo era um ponto de melhoria. Depois, a gente trouxe a Alice para fazer o nosso planejamento estratégico. Ela chegou arrumando tudo, para não dizer outra palavra. Chegou arrumando de ponta a ponta tudo. E por coincidência, né? Por sorte, eu sempre falo assim, a tal da sorte, né? A tal da sorte, a gente cresceu pra caralho naquele ano, que era um ano até de estruturação. E a gente vem acontecendo isso nesse ano também. Então, só a importância de tu parar, sair do olho do furacão, né? E olhar a tua empresa de cima e pensar onde é que tu quer chegar já é uma grande evolução. Porque as pessoas estão tão envolvidas ali na execução de como fazer, o que eu tenho que fazer, e o cliente está reclamando, e o financeiro não sei o quê, e a conta está vermelha, o gerente do banco. Então, só esses fatos já mostra muito da empresa e aonde ela vai, onde ela vai chegar. Isso quer dizer que é segredo, vai ser sucesso? Não. Só está tendo resultados mais previsíveis, né? Eu gosto muito dessa questão da previsibilidade. Então, é isso que eu vejo. Mas eu concordo com você que a visão do dono também é como fazer executar isso. E isso passa por liderança. Então, eu quero que fale assim, o que você vê que são comportamentos fundamentais de um líder hoje? Porque assim, você sabe mais a teoria da administração do que eu.
Porque eu posso falar, conforme Peter Drucker lá, nananana, o conceito de liderança é A, B, C e D. Define a liderança, Alice. Liderança. Bom, tem um livro só de conceitos de liderança, tem tipo 400 páginas. Mas que eu adotei pra mim é influenciar pessoas para um objetivo que é bom para todos. Nossa, perfeito. Então, assim, se é só bom pra mim e eu tô te influenciando, eu não tô te liderando, eu tô te persuadindo, eu tô, às vezes, até te usando, né? Mas o liderar é uma coisa que vai ser bom. Então, assim, a Berlim quer crescer. Hoje, você pensar algumas pessoas do teu time e começar a formar como líderes, ou dar desafio, às vezes, maior do que a pessoa naquela hora tem a capacidade de resolver, mas ela vai ter que se virar pra resolver, você está influenciando a pessoa a aceitar esse desafio, que às vezes as pessoas não querem, e a gente vai, você consegue, né? Por quê? Porque vai ser bom pra ela, porque ela vai se desenvolver, porque daqui a pouco tu vai tirar o pé dali e a pessoa que vai assumir como uma futura liderança, segunda linha de gestão, que eu acho que é onde você deve estar pisando nesse momento da sua estratégia. Eu preciso de outros líderes, não pode ficar só comigo, porque eu preciso de mais gente pensando. Só que às vezes as pessoas elas não vislumbram o que tu tá vendo. Então, não, mas eu não tô pronta ainda. E aí você tem que influenciar a pessoa para ela assumir um desafio. E não é só porque você quer se liberar para fazer outras coisas, tirar férias. É porque vai ser bom pra pessoa. Então, é bom pra você que você vai poder tirar férias e pensar em outras coisas. É bom pra pessoa porque ela vai evoluir. Tem uma oportunidade de jogar outro jogo. Isso, é bom pra empresa. Então, eu vejo que a liderança, por isso a estratégia, nunca é uma coisa só. É sempre estratégico. Você vai tomar uma decisão, tu vai dar um feedback, você não pode olhar naquele momento para aquela hora. Você tem que olhar para o todo. É processo, é pessoa, é gestão, é cliente, é resultado, é indicador, que é outra coisa também, que daria fazer um podcast só sobre indicador. Nossa! Mas enfim, eu vejo que então liderança é você influenciar. Para você influenciar, você tem que saber ouvir. Você tem que ter empatia. Tem que saber se comunicar de uma forma não violenta, porque a influência ela acontece, não é só porque eu admiro a pessoa, vou fazer tudo que ela manda. Não. É todo um relacionamento estruturado ali que você tem que fazer intencionalmente, interessado no ser humano. E até tem desafios de liderança, porque o que acontece? Se você é o gestor, né? Que nem falou de camadas de liderança, se você é o gestor, você controla a operação, é uma coisa. Mas uma coisa é você ser o líder do gestor. Então tem mais uma camada de liderança aqui. Então quando você, simplesmente o dono da empresa, né? Acontece muito em empresa de engenharia. O dono é o gestor e comanda tudo. Então ele está sempre atolado com a corda no pescoço, sabe assim? Eu digo que é o profissional que vende a pizza, que faz a pizza, cobra a pizza e entrega a pizza. Então a pessoa tem que entender que colocar uma camada de liderança, aí vem do organograma, né? Então assim, poxa, eu vou pôr uma liderança na questão da operação, vou pôr uma liderança na questão comercial. E daí é todo um processo de construção. Um cargo desse demora 2 anos para deixar a pessoa num nível tático, ok? E vai dar errado? Vai! As pessoas que começaram na Berlim, elas estão na Berlim hoje? Não. Só que é toda uma construção que isso faz ter um posicionamento de marca, um posicionamento de processos muito maior. Porque hoje, por exemplo, no tamanho que tem a Berlim ambiental, eu não conseguiria resolver tudo. Então, a pessoa fala, mas essa frase é muito comum, né? Mas eu faço muito mais rápido. Sim. Respire fundo. Né? Mas eu faço mais rápido. A pessoa demora 2 horas, eu levo meia hora. Mas é 2 horas da hora dela, não da sua. Né? Então tem toda essa questão que envolve esses pontos. Alice, estamos com o horário um pouco apertado, mas se tem algum... Nós temos que marcar com a Alice às 8 da manhã, a próxima vez, Kézia, para ter bastante assunto. Tem algum recado que você queira passar para quem está ouvindo esse podcast? Fique à vontade. Aí, o ponto-chave aí, para fechar com chave de ouro o nosso encontro hoje. Bom, eu comecei falando da minha história estude. Eu acho que isso é uma recomendação, independente do que você quiser na vida. Se você tiver conteúdo, se você tiver conhecimento, vai ser mais fácil. Vai sim, você vai encurtar caminho. Conheça a história de quem já passou por isso e vai lá, né, visita essa história também. E pessoas, eu acho que são a chave para a estratégia, para a liderança. Para qualquer resultado, a gente vai passar por seres humanos. Seja a sua equipe, quem trabalha sozinho, o cliente é a pessoa que você mais tem que prestar atenção. Né? E você mesmo também, né? Eu acho que se respeitar os próprios limites, se conhecer e saber,
como eu falei, eu sei que eu tenho autoconhecimento, que eu tenho, né, um controle emocional e eu consigo dar um feedback mesmo estando brava que vai dar tudo certo. Tem gente que tem que saber que não pode, que daí essa pessoa tem que tomar um banho gelado e voltar no dia seguinte. Então eu vejo que essa busca do autoconhecimento também é fundamental para planejar, para executar, para liderar e gira e chega no conhecimento, né? Então eu vejo que eu, como profissional do conhecimento, não posso dar outro recado que não esse. Estude sobre você, sobre o outro, sobre o que você vai trabalhar, porque encurta as distâncias, acelera o resultado e a gente vai mais seguro, vai confiante, porque você tem evidências de que esse caminho é o caminho certo. Perfeito, né? E uma das coisas que a Alice não falou, ela é mãe de 2 filhos. Né? Então, daí tu pensa, mas eu não consigo fazer. Então, tu imagina uma pessoa, mãe de 2 filhos, tendo uma empresa. É um sistema que tem que ser gerenciado, eu diria, né? Então, isso dá um tema para um novo podcast, né? Assim, como empreender com família, né? Porque é a realidade do brasileiro hoje, né? Muitas pessoas às vezes empreendem porque tem um círculo familiar, querem crescer, querem evoluir e assim por diante. Mas o recado que eu trouxe a Alice aqui e que ficou marcado para mim também, é o poder das perguntas, né? Então, o nosso planejamento estratégico foi mudado por uma pergunta, né? Claro, teve a pergunta, é só a pontinha, né? Então, teve todo o iceberg que a gente teve que trabalhar por anos para melhorar aquela pergunta. E ainda estamos melhorando, né? Mas, então, como o poder da tanta consultoria para ter uma pergunta muito bem feita, só que a gente pensa que a pergunta é uma coisa fácil, né? Não é. Tem todo o know-how, todo o conhecimento de 10 anos atrás, pensando sobre o tema, vendo empresas fazendo planejamento estratégico que fizeram você pensar nessa pergunta. Então, esse é o nosso recado aí. Alice, muito obrigado por ter vindo aqui, uma presença ilustre no nosso podcast aí, né, Kézia? E que esteja convidado para vir mais vezes, com mais tempo ainda, né, para a gente poder conversar um pouco mais. Tem vários assuntos aí. A Alice tem uma empresa de treinamento também. Vou dar spoiler, né? Vou dar spoiler aqui para ela. Né? Tem essa questão muito forte da treinamentos para liderança, né? Então, até vou deixar o perfil de vocês para quem quiser seguir nosso podcast também. Então, sejam super bem-vindos aqui na Berlim. Um prazer. Obrigada, Vivi. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.